do conselho. Explica pra gente, da onde veio o impeachment, como que funciona, quem pode pedir, quem vota, como que funciona tudo isso? Cara, isso foi um processo tudo orquestrado, cara. Primeiro, vamos começar desde o começo, quando chegou a Vaidbet até nós. Eu tinha acabado de ganhar a eleição, um ambiente muito conturbado, né? A gente querendo entender muitas coisas, muitas procuras em termos de contrato, pessoas preocupadas se iam continuar trabalhando, empresas se iam manter o contrato, ou empresas que estavam acabando o contrato, que iriam renovar o contrato, ou como seria, e outras nos procurando para acreditando, né, no nosso planejamento, querendo investir no clube. E eu estava em negociação, tanto com a Bet, que estava no Corinthians, que também é outro caso muito complicado, porque eu tive uma reunião com o ex-presidente, no qual ele chamou, falou: presidente, essa patrocinadora, ela quer manter esse patrocínio aqui por 60 milhões. Só que eu já tinha proposta maior da mesma patrocinadora. Ah, é? E aí começou todo esse trâmite aí, e aí fui procurado também pela Betano, na qual o ex-diretor me indicou, ele me trouxe. E a gente estava numa negociação boa, já de 100 milhões para 110 milhões. E é o que eu barganhava mais. Pegando, quer dizer, a gente revolucionou o nosso patrocínio master. E é onde me chegou a Vaidbet, através do o Sérgio, que conhecia. O Sérgio indicou para o Marcelinho, porque o Sérgio, que era o nosso diretor de marketing, estava indo viajar, né? E ele não poderia atender, indicou para o Marcelo Mariano. E o Marcelo Mariano chegou até mim dentro do clube. Eu, como já estava na negociação, que para mim estava maravilhosa, né, para o Corinthians, 110 milhões, eu falei: Marcelinho, vê para mim certinho o que é, porque assim, chegava muita coisa, mas a gente atende todo mundo, entendeu? Eu abro as portas para todo mundo, eu atendo 30, 40 pessoas, atendo qualquer tipo de patrocínio, qualquer empresa, no bom sentido, porque tem um clube, tem departamentos, tem o profissional, futebol, que é onde é o carro-chefe, mas a gente tenta trazer todos esses patrocinadores também para dentro do clube. É uma coisa inédita, quando eu fecho um patrocínio também para o futebol, eu tento trazê-lo para dentro dos departamentos. E aí, dentro dessa negociação, foi marcado muito rápido, a coisa foi tudo muito rápida. 2 dias, 3 dias depois, o Marcelo ainda falou para mim: presidente, olha, o presidente da empresa vai estar aí, ele queria conversar com o senhor, dá para a gente bater um papo? Eu falei: poxa, eu tenho um almoço, inclusive era na casa do ex-diretor. Eu tenho um almoço, né, não dá para marcar outro dia? Ele falou: poxa, ele vai estar aqui em São Paulo, tem que ser hoje. A gente faz a reunião rápida e tal, e depois dali você vai. Então tá bom, já me armei tudo e fui lá. Só que chegou ali, a gente já fechou. Chegou ali, realmente eles vieram com a intenção de patrocinar o Corinthians. E aí começou uma negociação de 130, 110, 130, 110, chegamos no denominador de 120, fechado, e ali eu tinha meu compromisso e fui embora. Dali já fui pro jurídico, o marketing, o jurídico e o financeiro começaram a tratar disso, principalmente o jurídico, como eu faço com todos os contratos, eu faço a minha negociação e dali eu já coloco pro jurídico, com price, que é eles que aprovam. Aprova tanto a intermediadora quanto a empresa patrocinadora para ver se tem capacidade. E desde o primeiro dia, é o mesmo contrato, não tem aditivo, desde o primeiro dia, tanto o Corinthians, marketing, compliance jurídico aprovou, como com certeza o compliance deles, o jurídico deles, o presidente aprovaram, porque eles assinaram todo o primeiro dia, minha assinatura foi a última. E foi assinado, tudo certo. Aí acho que 5 meses, 6 meses depois, vem a situação, né, tudo que aconteceu aí, de uma empresa que intermediou, que mandou para outra, e também não teve reclamação nenhuma. Aí agora está tendo essa reclamação, 1 ano depois, no qual aparece outro intermediário, por exemplo. Mas por que já não viu isso no primeiro dia? No primeiro dia. Mas enfim, né? Aí usaram tudo isso para tentar dar esse golpe político, que isso é puro política. Isso é puro política. E através disso se juntaram 80 e poucos conselheiros, no qual mais da metade diz que não assinou impeachment. Já tem fraude aí. Porque mais da metade diz que vai participar de uma reunião de chapa, isso o relato deles mesmo, das próprias pessoas, que vai participar de uma reunião de chapa e assina ali, porque quando você vai assinar, você assina a presença. E era por impeachment. Usaram isso para você ter uma ideia como é um golpe. Não, até então, a reunião de chapa, a pessoa assinou, está lá numa reunião de chapa. Outros dizem que assinou para esclarecimento e não assinou para impeachment. Só que eles recolhem toda essa assinatura e coloca dentro de um pedido de impeachment, movido por 6, 7, 8 pessoas
que talvez não esteja contente com o trabalho que estamos fazendo de melhoria no Corinthians, colocando o Corinthians no trilho, voltando a ser protagonista, trocando alguns contratos que não era bom por contratos excelentes, talvez esteja incomodando alguém. E também para dar um golpe, porque são pessoas que, principalmente essas pessoas que estão tentando dar o golpe, que estão na linha de frente, nunca teriam condições de ser mais nada no Corinthians, não vão ser nada no Corinthians, mas ainda mais daqui para frente com esse golpe. E são pessoas também que nunca fez nada pelo Corinthians. Pega dessas pessoas para ver o que eles fizeram de bom pro Corinthians. A gente não, a gente tá ali trabalhando dia e noite, se doando pro Corinthians com todo o amor, com prazer, que é isso que a gente se propôs. Estamos melhorando o Corinthians. São essas pessoas que estão tentando nos dar esse golpe. São essas pessoas que ficam ligando para os conselheiros, tentando fazer a cabeça dos conselheiros, até diretoria eles já montaram, oferecendo cargo para votar a favor do impeachment em troca disso. Então você vê esses que se dizem corintiano, que é o no qual não tem mais condições nenhuma, o presidente do conselho ele não tem mais condições nenhuma moralmente, profissionalmente, emocionalmente, de tocar o conselho mais e principalmente esse processo, porque ele já está contaminado, virou uma coisa pessoal, ele está sendo totalmente parcial ao que ele quer, ele advogou por causa própria, olha a última votação, o que ele armou, querendo ser um ditador, ficou uma hora acusando, primeiro que ele é um mediador, ele é presidente do conselho, ele tem que ser totalmente imparcial, e ali ele mostrou por que ele veio. Porque ali ele ficou uma hora acusando que ele não poderia, teria que ser uma outra pessoa. E por que foi adiado? E aí na hora, ele simplesmente fala assim, que é a favor de votar o impeachment, porque tinham duas votações. A primeira você votaria para votar o impeachment. Ah, tá. Vamos votar sim para o impeachment e não para o impeachment. E ali eles fizeram uma situação assim, vamos votar o sim para o impeachment. Ele já levantou, inclusive ele pega o celular para gravar. Votado a favor do impeachment. E não deu nem direito de defesa, ele ficou uma hora acusando, e ele causou um tumulto enorme, cara. Foi todo mundo pra cima dele. Tive uma discussão enorme pra ele, no qual ele me ofende na mesa do conselho, e eu vou pra cima dele. Ele me ofendeu primeiro. Quer dizer, nem postura pra isso ele tem. Tenho várias testemunhas. E aí foi aquele tumulto. Ele pega e volta atrás. Não, então vamos votar. Daqui a pouco falta de segurança. Não, é melhor adiar por falta de segurança. Enfim, uma armação ridícula. Porque é melhor, já que você vai votar, vota logo, né? Resolve. Acaba com isso. Que é o que eu falei, Deus me colocou aqui, eu sou predestinado, eu não tô aqui por acaso. Eu nunca sonhei ser presidente do Corinthians, eu nunca sonhei nem ser conselheiro do Corinthians. Eu sempre fui pro Corinthians para jogar futebol. Frequento o Corinthians como o quintal da minha casa, meus amigos de juventude, esporte e tudo, enfim, eu pratiquei dentro do Corinthians, eu tô ali por isso, eu nunca quis ser político ali dentro. E automaticamente a política me levou e eu fui entender a política do Corinthians. O meu nome cresceu para presidente justamente por isso. Por desde a base começar a fazer coisas boas. Desde ali começaram a me atacar, investigaram a minha vida, tentaram de tudo. Graças a Deus minha vida é limpa, não tenho nenhum tipo de problema. Criaram um monte de situações para mim, como ele cria. Esse presidente mesmo disse que tem crime organizado na diretoria, que ele vai provar. Disse que teve esquema com o Álvares Marçal e com Fred Luz. Botaram a faca no meu pescoço, que eu tinha que mandar. Está gravado em ata de conselho. Eles falando que ou eu mandava o Fred Luz embora até o dia 23, ou eles iam revoltar contra mim. E é o que está acontecendo. Segurei o Fred Luz no ano passado, né, dentro desses problemas todos, e eles promoveram o que eles queriam. Qual era o problema com... Não, eles não aceitavam o Fred Luz. Eles não aceitavam. Mas por que não aceitam? Porque a gente está profissionalizando o Corinthians, cara. A gente tá brigando por coisas melhores pro Corinthians e eles são contra isso. Por quê? Porque eles não querem que a gente arrume o Corinthians. Queria entender o porquê que eles não querem. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor pra eles. Quer dizer, a gente tá, de uma certa forma, colocando o Corinthians nos trilhos. Tem uma teoria da conspiração que iria vender para transformar numa... Deixaram o Corinthians numa situação que realmente estava indo para esse caminho. Ao contrário, a gente é contra. Alguém vai salvar, isso, comprar por merreca o clube. Eles estavam a caminho disso, para que se fizesse alguma coisa e, sei lá... Né, não descobrisse nada ou alguma coisa nesse sentido. Mas não, cara, a gente está trabalhando dia e noite com uma diretoria maravilhosa, com pessoas de mercado competentes. Antigamente, quando Mas já tem data para resolver isso? Já tem data para votação? Não, ainda não. Deve marcar aí até o final de fevereiro aí, deve marcar isso e acabar logo com isso, cara. Se tiver que ir embora, eu vou cuidar da minha vida e quem vai perder com isso é o Corinthians, não sou eu. Você saindo, entra quem? Entra eles. Ou tem nova eleição? Entra Osmar Stabile. Entra Fran Papaiordano, entra Romeu Tuma. É eles que entram. E ficam 2 meses que estão articulando diretoria, que estão articulando tudo.
Quer dizer, são pessoas que eu elegi, são pessoas que eu coloquei, são pessoas que fizeram um acordo político para poder estar lá. E de repente, depois desse acordo político, acabou tudo e começaram a me apunhalar pelas costas. Então eu sofro tudo isso, cara. É pressão todo dia, pressão porque... Tá aí essa fala agora do ex-presidente aí que me pegou de surpresa, eu estava até em viagem, que os novos sócios são bandidos, que todo mundo anda de chinela havaiana. Quer dizer, eu botei... Ele queria que... Pô, chinelo de ouro, ele queria o quê? Quer que anda de tamanco lá de ouro, enfim. Não sabe o que é o Corinthians, pô, então, né? Não, mas não sabem mesmo. Povo, né? Mas eles não sabem, eles não frequentam o Corinthians, eles vão só nessa época de eleição ou de golpe que eles querem dar. Eles só vão nessa época. Por que quando ele foi presidente ele não tirou o Corinthians dessa situação? Por que ele aumentou as dívidas do Corinthians? Pega a gestão dele quanto ele aumentou a dívida do Corinthians, as contratações. Agora, quer dizer, ele quer falar agora, é o cara que tá mais esculachando, é o cara que hoje vai no core lá, esculacha, fala coisa. Então é assim todo dia, não me deixam trabalhar. Não deixa a gente fazer o bem pro Corinthians. Mostra alguma coisa de errado que tem. É errado eu trazer 1 bilhão e 800 milhões de receita pro Corinthians. É a maior receita da história do futebol da América do Sul. Nunca um presidente trouxe tanto dinheiro para um clube como a gente está trazendo. Isso é errado? É errado eu trazer grandes patrocinadores? É errado eu trazer, eu colocar mais de 4.500 pessoas para dentro do meu clube social para o nosso clube ser sustentável? Eu tenho já alguns departamentos sendo autossustentável, coisa que nunca teve. É errado isso? É errado eu pagar as dívidas? É errado eu pagar os impostos? É errado eu manter os salários dos funcionários e dos atletas em dia? Que há anos não se acontecia. A gente chegou a 5 meses de salário antecipado, era para ir para o 6º mês. Eu tive atrasado? Quando a gente pegou, tinha mais de 11 meses de direito de imagem atrasado e bichos atrasados. Colocamos tudo em dia, pagamos todo mundo sem ter dinheiro no caixa. Com a venda, usei todo o dinheiro para colocar em dia. Por isso que a gente começou a montar um elenco e por isso que a gente criou credibilidade no mercado, porque a gente estava pagando em dia. Por isso que hoje, quando você fala com um jogador, nem precisa falar. Hoje tem jogador se oferecendo querendo jogar no Corinthians. Pelo ambiente, pelo salário em dia, pela estrutura que o Corinthians fornece hoje. Hoje a gente profissionalizou totalmente o nosso CT profissional, os funcionários todos felizes, trabalham, criamos outras salas de frente para os campos, com toda a estrutura para os profissionais trabalhar, análise, diretor executivo, comissão técnica, analisando toda a sua parte de treino, parte física. E como que a parte dos jogadores, comissão técnica, não atrapalha esses bastidores políticos, não acaba atrapalhando um pouco? Até isso eles usaram no conselho, as piadinhas de alguns conselheiros que não fazem parte mais hoje da diretoria, porque acho que deve ter perdido alguma coisa ali. É ridículo, o presidente tá usando jogador, o presidente tá usando funcionário, cara. Porque todo mundo tomou partido. Sabe o que acontece? Esses caras, eles eram acostumados a fazer isso e hoje tem um presidente com índole, com caráter, que quer o bem do Corinthians. Eu jamais usaria um funcionário meu pra me defender, cara. Eu jamais usaria um atleta, mesmo porque o atleta ele não aceita isso. Se você for impor isso pra qualquer jogador, jamais ele vai aceitar esse tipo de coisa. Ah, não, claro. Porra, e o elenco que nós temos hoje, a excelência de atletas que nós temos hoje, com o profissionalismo, a capacidade deles, eles jogam em qualquer clube do mundo, cara. Então eles não precisam submeter uma pressão de um presidente, cara, onde dizem que ia ter um impeachment, um monte de situação. Ao contrário, cara, eu até estava na minha casa um sábado à noite, liguei para a Daina, assessora, e perguntei para a Daina, você sabia disso? Porque até então eu tinha uma ligação, não atendo que eu não tinha, e era uma ligação internacional, era de um atleta expressando o apoio a mim, e eu não atendi, só que depois ele mandou uma mensagem. O Romero, cara. O Romero, que era o líder do grupo, me mandando uma mensagem maravilhosa. É um ser humano espetacular, independente de qualquer coisa. Tá aí, o que jogou de bola na segunda-feira. Brincadeira, um dos líderes. Artilheiro. Artilheiro, um cara que tem a nossa característica, um cara que tem a nossa cara. É um cara que vai ficar na história do Corinthians, não tenha dúvida. Com certeza. E ele que me ligou para passar isso. Eu não sabia, eu não atendia. De repente, meu menino, o Cadu, me ligou, falou, você viu aí? Eu falei, não vi, né? Dá uma olhada na sua rede social. Quando eu fui olhar, cara, me emocionou. Porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. E liguei pra Daina, tem até gravado, eu falei com a Daina pelo WhatsApp. Falei, você sabia disso? Ela falou, Augusto, eu não sabia disso, presidente, não sabia disso. Eles resolveram isso 1 hora depois, tá aí, ela testemunha, pode te falar. Cara, foi emocionante. A atitude que eles tomaram. Por quê? Porque eu acho que eles mesmos, foi a palavra deles, disseram que nunca um presidente prometeram e cumpriram da forma que a gente promete. Esse é o básico, né? É o básico, é a obrigação. Eu não me vejo isso como Mas nos tempos atuais... Sim, cara. Pelo que era o elenco, pelo que era a estrutura do Corinthians. A gente colocou todos os salários em dia, a gente paga tudo em dia. Aí a gente vinha pro 6º mês de salário antecipado, coisa que nunca aconteceu no Corinthians. E tivemos um bloqueio de 43 milhões, né, orquestrado aí por empresários, com dinheiro em caixa para pagar todo mundo. E aí nós tínhamos dinheiro para pagar ou o profissional ou o funcionário, coisa também que foi muito boa.
Chegamos num acordo, o financeiro conversou com todo mundo, a gente conversou com os atletas lá, com a comissão, com a diretoria. Fizemos o pagamento dos funcionários primeiro. E falamos que os jogadores, que em 10 dias no máximo a gente resolveria, como resolvemos. Está tudo em dia. Com toda essa dificuldade, Vilela, a gente está mantendo tudo em dia, a gente está conseguindo equacionar. O Corinthians nunca teve um planejamento de pagar dívidas, de estrutura como a gente está montando agora. Quando eu assumi, a cobrança era enorme, ninguém sabia se ia receber, quando ia receber. Hoje não, hoje os colaboradores, os prestadores de serviço, os credores, hoje eles sabem o dia, o valor, quando eles vão receber, cara. Então tudo é um planejamento, por isso que a gente está dando credibilidade no mercado, por isso que a gente está conseguindo bons fornecedores, por isso que a gente está conseguindo bons atletas, por isso que a gente está conseguindo bons patrocinadores. Porque Você a gente está otimista? Muito otimista, com o cara. futuro? Muito otimista. Cada dia é melhor, não tenha dúvida disso. A tendência daqui para frente é melhor, porque hoje a gente tem um planejamento e agora com um regime de centralização aí que todos estão muito felizes porque sabem que vão receber. A gente vai poder ter um fluxo de caixa, se Deus quiser, sendo aprovado agora. A gente consegue ter um fluxo de caixa para a gente honrar nossos compromissos dia a dia, coisa que o Corinthians nunca teve. Você vendia o almoço de manhã para comprar janta. Hoje não, hoje você tem uma programação. A gente está praticamente aí com 2 meses na frente de programação, em termos de salários. Eu não me lembro de ter visto isso no Corinthians, eu estou no Corinthians há 40 e poucos anos. Então tudo isso é um projeto que talvez esteja incomodando alguém e tem essa acelerado aí para poder dar um golpe, para poder me tirar da cadeira. Cara, só que assim, a gente teve agora, a gente tem uma pesquisa aí de 97% de aprovação, eu tenho mais de 95% dentro do clube social. O clube social hoje faz requerimento para destituir certas pessoas ali dentro, todos revoltados. Enfim, cara, a gente está criando uma estrutura para o Corinthians que nunca teve. Não tem como colocar alguma regra para o sócio torcedor, dependendo de quanto tempo ele está lá, também votar? Não tem? Sou super a favor, eu falava isso na minha campanha, inclusive o presidente do conselho também, quando tomou posse, fez essa promessa e até agora nada. Só que a gente quer uma mudança estatutária com todos participando. Exato. Não é com as pessoas que ele escolheu. Ele tem que abrir para todas as chapas, cada um tem que opinar e nós temos que saber. Até agora eu não sei disso. E aí, o fiel torcedor até agora não foi colocado. Tem que se colocar em votação isso. E outra, tem que se diminuir o prazo de votação, que é de 5 para 3 anos. Hoje, se você entra agora, você só pode votar daqui a 9 anos, a 7 anos. Não, porque se daqui 2 anos tem eleição. Você não pode votar daqui 2 anos. Você tem que cumprir mais. Você só vai votar daqui a 7 anos, então. Enfim. É muito distante. Então tem umas coisas absurdas que tem que ser mudado por bem do Corinthians. E é isso que nós queremos. Eu, como um presidente responsável e que quero o bem do Corinthians, essa mudança estatutária tem que ser por bem do Corinthians. As pessoas que estão lá têm que se responsabilizar pelos seus bens. Para daqui para frente não vão fazer mais coisas que não beneficiam o Corinthians. Se você quer estar lá como conselheiro, como diretor, como presidente, você tem que se responsabilizar pelas suas atitudes. E é isso que nós queremos para o Corinthians, profissionalizar o Corinthians. O Corinthians é gigante, cara. O Corinthians tem uma grande chance de sair disso em 2 mandatos. Se o próximo presidente, cara, continuar na nossa linha com planejamento profissional, que ele vai ter que continuar. Não tem como ele pular fora de um planejamento que é bom pro Corinthians e que tá dando certo. Não tem como ele fazer coisa diferente, porque ele vai ser cobrado. E hoje o torcedor acordou, hoje o sócio acordou. Tá todo mundo ligado, gente. O próprio conselho hoje é um conselho independente, é um conselho responsável. Ele não vai entrar nessa desses golpistas para querer o impeachment de um presidente que não tá fazendo nada de errado e tá fazendo bem pro Corinthians. Nós estamos aí a 14, 15 jogos, cara. Perdemos uma partida só. E fora isso, muito focado para disputar título, muito focado para ter um elenco daqui para frente. Tem uma guerra aí. Uma guerra, e a gente está muito preparado para isso, vai ser um bom jogo. A gente sabe que cada 2 dias aí tá tendo um jogo, Por quem tá jogando clássico só fora no Paulista? Amanhã sorteio isso? São sorteios, né? O único que a gente vai pegar em casa é o Santos, né? E